Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou tentar fazer donuts. Vamos começar pelo sem glúten, que vocês viram que eu nem botei no título, porque spoiler, não deu certo como donut, mas eu acho que deu uma receita bem legal. Então começando com mix de farinha, com iogurte e com mel. Botei também um pouquinho de sal e fermento químico, aquele normal de bolo, tá? Não é o de pão. Fui mexendo com essa colher mesmo e a textura dessas receitas sem glúten são sempre bem interessantes, assim, uma diferente da outra. Ela não se move muito, né? Fica uma maçaroca. Então, eu fui até onde deu com a colher. Eu fui tentando desenvolver a criatividade na hora de tentar fazer um formato de donut com uma massa sem glúten. O que eu fiz foi pegar uma certa quantidade de massa e botar numa folha de papel manteiga e virar essa folha por cima da massa para pressionar um pouco. E aí não precisar de rolo de massa ou de qualquer coisa para amassar, porque o meu medo era grudar, essa massa é bem grudentinha. Para fazer o buraco, eu tava pensando num desses copos de vodka, mas eu achei que ia ficar muito grande, então peguei esse cortador de rosquinha mesmo, de donut, para fazer. E nessa primeira tentativa deu certo na segunda também, mas daí pra frente foi ficando um pouco mais complicado, vocês estão vendo que eu tô tentando fazer um remendo aí. Já passei pra opção B, que é uma coisa assim, se você for mexer com massa sem glúten, eu indico que vocês invistam em, que são essas formas de silicone. Então aí era super fácil, passar como se fosse um cream cheese pra dentro da forma, tentando não deixar nenhum buraco de ar, assim. E depois eu cortei essas partes do papel manteiga, porque eu não queria tirar daí pra dentro da air fryer, então eu levei com papel manteiga mesmo. A textura ficou assim. Não tinha nada a ver com donut, tirando esse meio que formato, né, conceitual aí. Mas como pão sem glúten foi uma das melhores receitas que eu já fiz. Não era a minha opção, mas ficou um ótimo pão sem glúten. Então aproveita a receita pra isso. Agora passando para donut com glúten, eu tenho aí leite morno, não pode ser quente, a manteiga aqui, obrigada pelas dicas, eu aprendi a derreter direito, o açúcar, um ovo e o fermento biológico, dessa vez é biológico, para pão. Eu misturei com garfo, tudo certinho, porque eu devia ter batido o ovo antes, então eu misturei com garfo para deixar tudo bem diluído. Em outra tigela eu trouxe a farinha de trigo normal e um pouquinho de sal. Só joguei a mistura líquida na parte seca, eu esqueci de mostrar, mas eu tinha botado noz moscada aí na parte líquida, essa daí. Aqui vem em pó mesmo, botei só um pouquinho. E eu sempre falo aqui, eu acho que eu vou repetir mais 1000 vezes, eu tento levar o máximo possível sem botar a mão na massa, porque normalmente eu tô conversando, tô falando com as crianças, aí eu não gosto de sujar a mão. Tanto que em condições normais eu faria essa receita na batedeira, mas pra gravar o vídeo e mostrar que você não precisa de batedeira pra fazer, eu fui fazendo aí na mão mesmo. Passei do garfo pra colher, fui meio que, assim, reproduzindo os movimentos que eu faria com a mão, mas uma hora eu resolvi botar pra mexer direito, só que essa massa gruda muito. Então eu tava literalmente perdendo massa, porque ela tava ficando grudada na minha mão, eu tava desperdiçando bastante. Resolvi pegar uma outra opção, que eu também digo que vocês invistam aí se vocês forem fazer esse tipo de receita, que é super baratinha. São essas espátulas, que eu não sei se é pra pão, se elas são pra ajeitar a cobertura do bolo, eu não sei pra que eu comprei, mas eu uso muito. Então ela é muito fácil, né, de você desgrudar aí das bordas e ficar mexendo a massa sem grudar, porque a massa gruda na sua mão que tá quente, né? Tirei a massa, botei um pouco de azeite só pra deixar untada e voltar a massa, porque agora ela vai ficar descansando 2 horas tampada. E ela volta assim, eu tinha que botar um pouco, só um pouco de farinha aí na bancada. Eu tava conversando, me distraí, botei muito, tá? Porque é só o suficiente pra você encostar a massa ali e depois encostar o rolo. Então isso aí foi exagero meu, depois eu tive que dar um jeito. E abrir com rolo. Se você for fritar a donut, como normalmente se faz, você pode deixar ela bem fina, assim, tipo um dedo de massa. Como eu vou fazer na air fryer, ela tem que ficar mais alta, porque tem um choque térmico quando você coloca no óleo quente, ela dá uma inchada, assim, ela fica linda, redondinha. Na air fryer não, dá bastante tempo de ficar deformada, depois vocês vão ver. E eu fiz aí a massa muito fina, eu devia ter feito ela mais altinha. Então eu faço as rodinhas, né, as donuts com o cortador mesmo, salvo esses miolinhos e vou juntando a massa que sobrou pra tirar mais donut daí até que acabe, né, o que restou. E aí uma dica, se você estiver abrindo com rolo e a massa meio que estiver voltando assim pro lugar, estiver um pouco resistente, deixa ela descansar um pouquinho, uns 10 minutinhos e volta a fazer isso. Isso aí é coisa do glúten. Aí eu fiz a rosquinha até mais fina, então só foi piorando a situação. Na air fryer fica só 3 minutos a 180 graus. Mas como vocês podem ver, elas ficaram boas, ficaram com gosto de donut, mas elas ficaram tudo torta, né, assim, eu fui ajeitando na segunda leva pra ver se eu conseguia corrigir. E elas ficaram assim, bem mais ou menos. Mas as crianças se importaram zero com isso. Tanto que eu tô fazendo a receita aí com vocês, eu tinha um pouco de ganache, não sei porque que não tá no frame, que sobrou de um bolo que eu tinha feito. Então passei em cima da donut e botei os confeitos que eu tinha escolhido. Eu tava achando elas muito feias, mas as crianças se importaram zero, porque eu esqueci de separar essas donuts, esqueci de avisar que não era pra comer, e elas comeram na mesma noite, antes de eu conseguir fazer a lancheira. Então o que eu fiz? Eu refiz
a receita. Com a pequena diferença que dessa vez eu resolvi não abrir no rolo. Eu fiz bolinhas, igual aqueles pães que eu já fiz em vídeos anteriores com vocês, e furei o meinho e levei na air fryer. Infelizmente isso eu não gravei porque eu já fiz de noite, mas eu indico pra vocês, se for fazer essa donut pra air fryer, não precisa nem se dar o trabalho de abrir com o rolo. Faz a bolinha, fura com alguma coisa que você tiver, um copo de vodka. Eu usei a ponta de um bico de confeiteiro e leva 3 minutinhos, 180 graus na air fryer. E na lancheira eu mandei 2 wraps recheados de queijo, tinha um molho de tomate também, tinha orégano e tô mandando 2 porque ele tem treino de futebol. Ele lancha de manhã e ele lancha de tarde depois que ele volta desse treino, porque senão o pré-adolescente ele fica morrendo de fome. Então eu sei que tem bastante comida, mas é de propósito. Tô botando um guardanapo aí pra evitar maiores sujeiras. Tô mandando a donut, ó, a nova versão que eu fiz ficou assim, eu acho que ficou bem melhor. Ficaram até um pouquinho menores. O bico de confeiteiro que eu usei pra fazer o furinho no meio é esse aí que eu tô mostrando no vídeo. E vai pra lancheira. De fruta eu vou mandar pêssego, que tá começando a época agora. E como também tá ficando muito calor, por fora dessa lancheira eu tenho que mandar uma daquelas placas de gelo, placa reutilizável, pra evitar que a fruta estrague, né, até a hora dele comer. Ele sabe que ele tem que comer isso de manhã, não dá pra deixar pra de tarde, mas normalmente esse lanche que vocês veem, ele é dividido em 2 vezes. Agora vamos ver se ele comeu. Ó, gente, são 4 e pouco da tarde, tá parecendo que tá de noite porque vai chover pra caramba, Renato tem uma aula, então ele foi tomar banho já. Mas ele deixou isso aqui do pêssego, eu perguntei pra ele, ele falou que não tava maduro, assim, totalmente. Uma hora ele ficou de barriga cheia, mas que tava tudo ótimo. Obviamente ele preferiu o wrap do que a donut. Você comeu a donut também? Tava boa? Eu preferi o chocolate e granulado. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo.